Muito boa noite, estamos ao vivo diretamente de Fortaleza para todo o Brasil e por que não dizer para alguma parte do mundo. Eu me chamo Juliano Fernandes, faço parte da Igreja Comunidade Cristã Logos aqui de Fortaleza. E a internet, pessoal, ela tá um pouco fraca hoje, mas Jesus vai restaurar para nós fazermos essa programação, que será uma bênção. A palavra que será ministrada hoje, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, e finalizamos no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24 até o 34. Essas passagens, elas falam a respeito do filho pródigo e também da mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Para começarmos a nossa programação, gostaria de mandar um alô para alguns irmãos que estão nos acompanhando neste momento. O irmão Adelton Barbosa, a irmã Trinde, Tiago Souza, Tiago Almeida, Hilderson Gonçalves, Eva Silveira. Ô glória, um abraço do pastor Tiago, amém, irmão. Silvana Salles, Maicon Souza, Luísa Carvalho, Hélio Silva, Josiane Almeida, Everton Andrade, Silvânia Medeiros, Larissa Glória e Emanuele, e a minha sogra Elizabeth. Vamos iniciar com o nosso momento de reflexão da noite. Sabe, nesse dia de hoje, decidi acordar um pouco mais cedo e, ao levantar, reclamei que estava chovendo. Passando-se os dias de chuva, reclamei que estava fazendo sol muito quente. Então resolvi tomar um café e reclamei que o café estava amargo. Peguei meu carro e saí passeando por aí e reclamei da demora no sinal de trânsito. Foi então que, ao invés de reclamar, eu comecei a observar tudo à minha volta. E eu acabei percebendo que eu tenho uma casa para morar. E muita gente vive em situação de rua. Também percebi que eu tenho alimento todos os dias, mesmo que eu não valorize. E muita gente na África ou até mesmo nas periferias das grandes cidades passam muita necessidade. Então eu resolvi fazer uma visita num hospital que cuida de pessoas que sofrem de câncer. E eu percebi que a minha saúde é ótima, mas aquelas pessoas, elas padecem de cura.
Só que eu comecei a olhar para dentro de mim e vi que eu não valorizava nada que Deus me dava. E aquelas crianças, mesmo elas sofrendo de câncer, elas eram felizes. E eu sou uma pessoa triste. Triste porque eu tenho tudo e não valorizo nada. Triste porque Deus, Ele me deu um emprego bom. E há muita gente desempregada. Quando eu passo a reclamar de tudo que eu tenho, eu começo a não valorizar nada que Deus coloca na minha vida. Eu acabo que, de certa forma, me tornando em uma pessoa egoísta, obtendo um coração de pedra, um coração amargurado. Mas eu tenho dinheiro, a minha condição financeira ela é elevada. Talvez eu seja feliz por fora e destruído por dentro. De que adianta eu ter um carro novo, ter uma casa nova, usufruir de tudo que o mundo pode me oferecer, e por dentro eu ser uma pessoa pobre de espírito, pobre de alma, pobre até mesmo de ajudar uma pessoa que necessite de ajuda? Quando eu paro no sinal de trânsito e a paciência me estoura, e eu olho de lado e está em uma criança que, ao invés de estar na escola, estudando e tendo sonhos, ela está num sinal de trânsito pedindo esmola. E será que a culpa é do governo por não ter um ensino de qualidade? Será que a culpa é dos pais por não ter condição financeira de dar a ela uma vida boa? Se eu olhar para dentro de mim, eu acabo imaginando que a culpa é minha, por eu não valorizar aquilo que Deus coloca na minha vida. Ao invés de eu reclamar, eu tenho que passar a agradecer, porque eu tenho onde morar. Eu tenho um bom transporte. E eu acabo que, de certa forma, não valorizando isso. Eu acabo buscando lá fora o que talvez eu já tenho dentro de casa. Quando eu não valorizo a minha esposa, eu acabo achando que lá fora eu vou encontrar uma mulher maravilhosa. Quando eu não valorizo os meus filhos, eu acabo achando que lá fora vou encontrar crianças melhores do que ele. E eu acabo que, olhando para mim e sentindo que eu sou o meu próprio problema. Que aquela felicidade que eu busco lá fora, ela se encontra aqui dentro de mim, só que adormecida de certa forma. Mas quando eu tenho um verdadeiro encontro com Deus, Ele começa a moldar o meu coração, Ele começa a me transformar e eu passo a valorizar as coisas. O mundo, ele sempre vai me enxergar como uma pessoa poderosa, como uma pessoa de uma boa condição financeira, porque o mundo, ele me vê por fora, mas meu Deus, ele me conhece por dentro. E se para o mundo o que eu sou por fora é o suficiente, para Deus eu não sirvo de nada. Porque eu acabo me tornando uma pessoa egoísta, orgulhosa, ignorante, arrogante, que não respeita o espaço do outro. Mas quando eu me encontro em uma situação, talvez de desemprego, ou até mesmo enfermo, se ao invés de eu ir visitar o hospital, eu fosse o paciente, no lugar daquele homem que tem câncer, eu tivesse com câncer,
talvez eu passasse a valorizar as coisas porque o meu tempo de vida teria encurtado. E infelizmente as pessoas elas só começam a olhar para dentro de si quando elas necessitam de ajuda. Eu não estou falando de ajuda financeira, eu não estou falando de amizade, eu estou falando de vida. E quando Deus ele me corrige, Ele pede para que eu olhe para dentro de mim e pare de viver essa fé de aparência, essa fé de enganar a mim mesmo. Enquanto eu penso com a mente, enquanto eu vejo com meus olhos, eu acabo que adquirindo um coração duro, assim como tinha Faraó, e não libertava o povo. Eu acabo que me tornando um coração duro, assim como Pedro, e eu vivo negando Jesus todos os dias da minha vida. Mas quando Jesus olha para mim e diz: ame seus inimigos, abençoe os que te amaldiçoam, e eu passo a olhar para dentro de mim, eu começo a perceber que a minha vida ela não é eterna nesse mundo, ela é eterna na glória. E se eu corro atrás da minha salvação, eu passo a valorizar as coisas mais simples da vida. Eu passo a olhar para minha esposa e eu começo a achar-a bonita. Eu passo a olhar para os meus filhos e eu acho eles os melhores filhos do mundo. E Deus começa a abençoar a minha família, porque eu já não sou mais aquela pessoa arrogante, ignorante por fora. Porque eu comecei a puxar o que está dentro de mim para fora. E é isso que Deus cobra de mim, e é isso que Deus cobra de você, que nós assumirmos a nossa verdadeira identidade. Que nós não vivemos uma fé de aparência, mas uma fé de verdade, um cristão de verdade. E é isso que Deus quer de nós. Que nós passamos a valorizar cada minuto, cada segundo de vida aqui na terra. Que nós passamos, ao invés de pedir e encher Deus de coisas, a valorizar aquilo que Ele nos deu. Não estou falando de bens materiais, não estou falando de dinheiro. Não, isso é essencial, é necessário, porém não é o suficiente. O que há dentro de mim, o que há dentro do meu coração é o que importa. E a pessoa que eu me transformei depois que eu reconheci que só esse Jesus salva, que só esse Jesus transforma. E é essa pessoa que Deus quer que eu coloque para fora. A igreja, ela tem um papel na vida do cristão de moldar. A igreja é como se ela fosse uma fábrica de ferro. O pastor é como se ele fosse o ferreiro. E aquele ferro sou eu. Aquele ferro, ele precisa ser moldado, ele precisa ser lapidado, para que ele se transforme em uma obra de arte. Mesmo que sendo feita por mãos humanas, com a perfeição de Deus. E é isso que Deus cobra de nós o tempo todo. O ser humano, por mais imperfeito que ele seja, ele tem que buscar a perfeição. E essa perfeição, ela só é encontrada nos pés do Senhor. Se nós tivéssemos a capacidade de viver 1% do que Jesus viveu, o mundo já seria salvo. Se nós tivéssemos a capacidade de amar da forma que Ele nos amou, não haveria destruição na terra. Se nós tivéssemos a resistência que teve Jó, jamais o diabo nos tocaria.
jamais Ele tiraria aquilo que há de mais precioso em nós. E por mais que Deus permita que Ele rodeie a terra e passeie por ela, retire todos os nossos bens, o que há dentro de nós, a fé, que é o combustível que rege a nossa vida, acreditar que um dia esse Jesus vai voltar porque Ele prometeu que iria voltar, o mundo, ele não cairia em ruína, ele não cairia em destruição. Só que nós temos que entender que do jeito que nós somos servos de Deus, o diabo ele também tem os deles. E quando uma pessoa vem nos afrontar, nós temos que reconhecer que aquilo não vem da própria pessoa, que vem dele, que vem do inimigo. Mas Deus quer que eu seja um verdadeiro cristão. Deus quer que eu pegue a minha cruz, coloque elas nas costas e assuma o compromisso dos meus pecados. Só que a maioria das vezes a igreja ela esquece que ela é a mãe maior de tudo isso. O pastor ele tem um papel de orientador, ele tem um papel de reger a sua orquestra. E por mais que a música não saia perfeita, o ser humano no qual eu me transformei, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus cobra de mim o tempo todo. Essa valorização humana que eu acabo aqui desvalorizando. Começa a dar valor tudo que há ao teu redor. Eu falo de pessoas, eu falo de vida, eu falo de almas. Ganha essas almas para Jesus, assume o verdadeiro compromisso de cristão, porque você é discípulo do Senhor Jesus. Se Deus te usa no louvor, trabalha no louvor. Se Deus te usa na palavra, trabalha na palavra, mas faz a vontade do Pai, porque Ele te usou para isso. Ele te resgatou para isso. Pega essa resistência de Jó que há dentro de você. Pega essa fé de Daniel que há dentro de você. Assume o compromisso que Paulo assumiu depois da sua cegueira. Que Deus vai te transformar em uma pessoa maravilhosa. Esse é o nosso momento de reflexão de hoje. Nesse momento eu gostaria de ler o nome das pessoas que pediram oração mais uma vez. A irmã Mali Nunes pede oração pela sua família. Márcia da Silva. Leandro Inocêncio pede oração pelo Leandro, Evandro, Henrique, Juliana, Joelma, Jefferson e Andressa. Selma Araújo pede oração pela sua vida financeira. Francisca Maria, Larissa e Emanuele, Elizabeth. Maria Leão pede para que Deus abra uma porta de emprego. E nós vamos orar para isso. Vamos para a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. A gente vai fazer de duas partes. Os irmãos que têm Bíblias, acompanhem neste momento. Lucas capítulo 15, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos,
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele respondeu, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra longe e ali desperdiçou toda a sua herança, vivendo uma vida desenfreada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começando a padecer necessidade, e foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou apacentar os campos e apacentar os porcos. E despojava-os e enchia o estômago com as bolotas que caíam dos porcos, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm comida em abundância, e eu aqui a padecer de necessidade, passando fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. É o suficiente. Um abraço, irmão Mateus, Túlios, Inês Lopes, Ricardo Américo, Antônio Teixeira, Eliane Ramos, Pablo Lima, Evangelista Walter, Balbina Brito, Evangelista Carlos Alberto, gosto das lives do irmão, Jaqueline Wallace, Rose, Marilene Souza, Vânia Silvia, Veridiana Rodrigues, pastora do nosso pastor, que também faz umas lives maravilhosas toda a tarde. Pastor Fábio Negão, Silvânia Medeiros. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, Rei do Universo, neste momento, ó Pai, entramos em Tua presença para te pedir bênção por todos os irmãos que nos acompanham neste momento. Pai, visita cada um nesse instante. Tu conheces a necessidade dos teus servos. Senhor, livra-nos do mal que há lá fora. Esse mal que, de certa forma, está consumindo toda a humanidade que padece sem ti. Porque o teu inimigo, ó Pai, ele está solto, praticando maldades. E mesmo tu tendo nos dado o livre-arbítrio, o teu povo padece de tua necessidade, ó Pai. Teu povo necessita da tua volta, do Criador do universo, do Deus que tudo fez e tudo criou. Nós sabemos, ó Pai, que Tu criou os céus, a terra, mares, répteis, as plantas, os animais, todo ser vivente que há na terra, e nos entregou em nossas mãos para que nós possamos administrar tudo. Só que por nós sermos falhos, fracos e pecadores, nós acabamos que destruindo tudo. Pai, afasta de mim o desejo carnal, Senhor, que me destrói. Senhor, visita neste momento as pessoas que se encontram desempregadas, Senhor. Abre porta de emprego para os teus servos, para que eles possam honrar com seus compromissos, para que eles possam, Pai, de certa forma, recuperar o ânimo, o gosto pela vida.
Mas coloca no coração dessas pessoas, Senhor, quando Tu abrir a porta, que elas não abandonem a Tua presença. Que elas continuem fiel à Tua palavra, ó Pai. E nesse momento, Senhor, eu Te apresento uma nação que padece. Uma nação que de certa forma foi consumida pela corrupção que há no governo. Uma nação que de certa forma está sendo destruída nas ruas. Deus, restaura a fé do Teu povo. Coloca no coração de cada um o desejo de Te servir, o desejo de Te buscar acima de tudo. Afasta de nós, ó Pai, a vontade pelos bens materiais. Afasta de nós, ó Pai, a vontade carnal que insiste em viver dentro de nós. Pai, nós temos a consciência que o nosso inimigo caminha de um lado, mas nós sabemos que Tu caminha de outro. E é para Ti que nós temos que olhar, para esse Jesus que levou sobre si os meus, seus, nossos pecados. Pai, que nós façamos valorizar a cada minuto de vida que nos resta. Sabemos, ó Pai, que a caminhada não é fácil. Sabemos que há pedras no caminho, que há espinhos por todos os lugares. Mas, Senhor, molda o meu coração e transforma por completo, para que eu possa valorizar aquilo que Tu me deu e que eu não possa me desviar dos Teus caminhos. Usa-me, Senhor, na palavra, usa os Teus servos, os pregadores da Tua palavra, para resgatar Teu rebanho, Senhor, para buscar aquelas ovelhas perdidas. Senhor, visita neste momento as pessoas em situação de rua, de abandono, pessoas que abriram mão de viver na sociedade, porque se entregaram aos vícios da droga, aos vícios do álcool, Senhor. Ressuscita Teus servos, Deus. Une as famílias, Senhor. Faz com que pais valorizem filhos, que filhos valorizem pai, e que irmãos vivam em paz. Deus, manda chuva para esse Nordeste tão necessitado. Deus, conscientiza as pessoas que têm o poder, para que elas não deixem que o dinheiro os consuma. Senhor, eu Te apresento a vida de cada um que nos escuta neste momento, para que essas pessoas possam estar na Tua presença 100%, ó Pai. Dá saúde a Teus servos, dá trabalho ao Teu povo, ó Pai. Dá condição para que eles possam ter uma vida sossegada, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, sem fantasia, sem fingimento, sem máscaras. Que nós passamos a ser a pessoa que nós somos de verdade, por dentro e por fora. Pai, neste momento, eu Te agradeço por eu estar aqui. Te agradeço simplesmente pelo dom da minha vida. Te agradeço pelo alimento que Tu põe na minha mesa, pelo meu deitar, pelo meu levantar, pelas pessoas que estão à minha volta. Que eu possa valorizar cada minuto, cada segundo que eu tiver de vida, Pai. E que eu saiba respeitar o espaço do outro, mesmo que esse outro não seja da mesma religião que eu, mesmo que ele não acredite no que eu acredito. Mas eu oro por essas pessoas, ó Pai, para que essas pessoas venham ser libertas, venham ser salvas por Ti. E eu Te agradeço, ó Pai, cada gota de sangue que Tu derramou naquela cruz.
mas transforma os nossos corações para que nós saibamos valorizar isso. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A primeira parte da palavra que foi lida essa noite, ela se refere ao filho pródigo. A Bíblia diz que um certo fazendeiro tinha 2 filhos. E o filho mais novo, ele resolve chegar para o pai e falar: pai, dá-me a parte que me cabe da herança. E o pai assim fez. Repartiu seus bens entre eles e deu a parte do filho mais novo. E aquele filho, pegando a sua herança, partiu para uma terra bem distante. Chegando lá, desperdiçou toda a sua herança com meretrizes, prostitutas, mulheres da pior espécie. E quando ele se encontrava sem dinheiro, ele resolveu chegar em um dos fazendeiros e pedir para que eles colocassem ele para apacentar os porcos. E assim o fazendeiro fez. Só que quando ele se encontrava ali alimentando os porcos, ele sentia a necessidade de comer do alimento dos porcos. Era só o que lhe restava, porque o dinheiro já tinha acabado tudo, os amigos já tinham lhe abandonado, as prostitutas já não se deitavam mais com ele. Foi então que ele caiu em si e começou a dizer: muitos empregados de meu pai têm alimento em abundância e eu aqui a padecer de necessidade. Se eu tivesse uma segunda chance de ter com meu pai, eu chegaria para ele e dizia: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me aceita como um de teus empregados, pelo menos. E assim ele fez. Resolveu voltar para casa, depois de ter perdido tudo. Quando ele se aproxima de casa, o seu pai o observa de longe e teve um encontro com ele. O abraçou e se alegrou e disse para um de seus empregados: coloca um anel no seu dedo, coloca as melhores sandálias, as melhores vestes, mata o melhor bezerro, porque meu filho ele estava morto e hoje ele vive. Estava perdido e foi encontrado. Só que o filho mais velho, observando de longe o barulho de festa, ele chama um de seus empregados e pergunta o que estava acontecendo. E ele fala: foi teu irmão que voltou. Então ele vai ter com seu pai também. Chama o seu pai e diz: pai, quantas vezes eu trabalhei para ti, quantas vezes eu honrei o teu nome, e tu nunca me deste nem um bezerro velho para me festejar contigo? E esse meu irmão
pega toda a sua riqueza e parte para uma terra distante, e lá ele desperdiça tudo com meretrizes, prostitutas, mulheres da pior espécie, e ele volta para casa e tu recebe como se nada tivesse acontecido. Ele, olhando para o seu filho, diz: filho, tudo que eu tenho é teu, desde o início. Só que o teu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Se nós nos colocássemos na situação de pai, nós iríamos sentir o seguinte: eu tenho 2 filhos, um continua trabalhando comigo, o outro vai embora para bem longe. Eu acabo que, de certa forma, acreditando que aquele filho que está comigo, eu estou vendo ele todos os dias, e todo dia ele está me vendo. Tudo que eu tenho é dele, tudo que ele tem é meu. A mãe, ela não aparece na narrativa do texto, mas imagina uma mãe que tem um filho caçula, porque normalmente o filho caçula é o mais querido, e ela já não tem mais ele. Imagina um pai que todos os dias cuidava do seu filho e já não tem mais o filho. Aquele pai, ele se encontrava na seguinte situação: que o filho, ele se perdeu, ele tinha morrido, já não havia mais esperança. Era como se Jacó tivesse perdido José, e a esperança foi embora junto com ele, porque talvez uma fera tivesse lhe consumido. E se eu me colocar na situação de filho mais velho, eu diria o seguinte: por muitos anos eu trabalho nessa terra, por muitos anos eu sou fiel ao meu pai, mas meu pai parece que não me valoriza. Parece que eu não posso usufruir de seus bens. Aí o meu irmão, que é o queridinho, o caçula, gastou tudo. Então eu começo a me colocar na situação de filho mais novo. E quando eu me coloco na situação do filho mais novo, eu começo a pensar o seguinte: eu vou falar com meu pai, vou pegar meu dinheiro e vou embora. E assim eu faço. Só que eu penso que o mundo lá fora é da mesma forma do mundo dentro de casa, que lá fora eu vou ter bens materiais, eu vou ter o amor de todo mundo, todos vão me servir porque eu tenho dinheiro. E quando eu tenho dinheiro demais, eu começo a adquirir amizade de pessoas que nem me conhecem. Mas essas pessoas, elas se aproximam de mim por interesse, pela minha condição financeira, porque eu tenho dinheiro. E eu vou usufruir de tudo, de qualquer bem material. Vou ter várias mulheres, todas as mulheres que eu puder consumir eu vou ter. É assim que pensa o filho mais novo. Só que o mundo lá fora, ele não é a mesma coisa do mundo aqui dentro. O mundo lá fora é um lugar sombrio e perigoso. E eu, não sabendo disso, eu começo a usufruir de tudo que ele me oferece, de tudo que ele é capaz de me dar. Só que quando eu me encontro sem dinheiro, sem nada, sem nenhum centavo, a primeira coisa que passa a acontecer é que os amigos se afastam de mim. Foi assim na vida de Jó, quando as provações vieram sobre ele. E eu não valorizo isso. Mas quando eu me arrependo, aí sim eu volto para a casa de meu pai, peço perdão e meu pai me perdoa.
Assim é a vida do crente. Quando ele está firme nos pés do Senhor, que está sendo abençoado, Deus enche ele de bens. Deus dá a ele uma vida sossegada, uma vida tranquila. Se ele está desempregado, Deus consegue emprego para ele. Se ele não tem dinheiro, através do trabalho ele adquiriu o dinheiro. E em casa a vida está maravilhosa. Só que quando ele estava na situação de abandono, de necessidade, todo o culto ele estava na igreja. Era culto de libertação, era culto de louvor, culto de doutrina, culto de santa ceia. Todos os cultos ele estava ali, orando a Deus e pedindo a Deus para que Deus olhasse para a vida financeira dele, para que Deus olhasse para a sua saúde, para que Deus cuidasse de tudo que ele precisasse. E quando Deus restaurou a vida dele por completo, que já não faltava mais nada, sabe o que ele fez? Largou tudo e foi para o mundo. Eu pedi emprego a Deus, eu estou empregado. Eu pedi condição para me comprar uma casa, eu tenho uma casa. Pedi a Deus para me comprar um carro, eu tenho um carro. Pedi a Deus para mim ter filhos, eu tenho filhos. Tenho uma esposa maravilhosa. Tenho uma família abençoada. Só que quando vieram as provações, eu já me afasto da igreja. Quando vieram as dificuldades, eu me afastei da igreja, porque eu já estava cheio de bênçãos, de poder. Eu sou uma pessoa bem vista na sociedade, então eu não necessito mais da ajuda da igreja. Eu vou para o mundo. E quando eu vou para o mundo, que começa a vir as percas, aí eu fico desempregado, acumulo dívidas, começo a brigar com a minha esposa, porque a traição acontece todo instante. Aí eu tenho que me desfazer do meu transporte, do meu carro, talvez, para poder pagar as minhas dívidas. Aí eu começo a olhar para mim e ver o que está faltando na minha vida. Aí eu me lembro que quando eu estava na igreja, Deus restaurou minha vida por completo. Me deu tudo e eu joguei tudo no lixo. Desperdicei tudo. Eu me encontrando desviado na situação de abandono total, eu lembro que Deus existe. E eu tento voltar. E mesmo eu destruído, eu encontro forças para voltar para os caminhos do Senhor. Porque Ele me aceita de volta. E não importa a minha situação financeira, não importa de que forma eu me encontre, Deus Ele sempre vai me aceitar de volta. Porque Deus Ele está preocupado com a minha salvação e eu mesmo não me preocupo. Porque Deus Ele quer me restaurar e talvez eu mesmo não queira essa restauração. E Deus Ele sempre vai usar uma pessoa para me resgatar do mundo. Só que eu devo essa fidelidade a Deus. Só que eu devo a situação que eu sou hoje a Deus. Se eu sou abençoado é porque Deus me abençoa. Se eu tenho uma família amada, é porque Deus me deu essa família. E eu tenho que valorizar isso. E eu acabo aqui desperdiçando.
Mas eu não tenho que ser aquela pessoa arrogante, se achar melhor que os outros, para que eu não volte a me desviar de outra vez. Eu tenho que aceitar que esse Jesus é poderoso, que esse Jesus é maravilhoso, que só Ele salva, que só Ele liberta. E eu tenho que valorizar isso. Jesus, quando Ele caminhava, realizando seus milagres por toda a parte do mundo, no livro de Marcos, capítulo 5, é a nossa segunda parte, que conta da mulher que sofria de um fluxo de sangue. Os irmãos procurem Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 24, capítulo 5, verso 24, perdão. E foi com ele e seguiu-lhe uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e desperdido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e o tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher que havia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curado, e sinta-se curada do teu mal. Amém.
Irmãos, a segunda parte da nossa programação, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 24 até o verso 34, Jesus ele nos fala de uma mulher que há 12 anos ela padecia de um fluxo de sangue. E aquela mulher, ela colocou em seu coração que se ao menos ela tocasse em suas vestes, ela seria curada. E assim ela fez. Foi ao encontro de Jesus e mesmo que a multidão apertasse, ela conseguiu chegar próximo a Jesus e tocou em suas vestes. E ela foi curada daquele fluxo de sangue que já durava 12 anos. Jesus ele sente que de si saiu virtudes. Ele sente que algo especial aconteceu porque alguém lhe tocou. Só que seus discípulos eles começaram a afirmar: a multidão te aperta e tu diz, alguém me tocou? Ele disse, sim, alguém me tocou porque de mim saiu virtudes. E aquela mulher se acusa, afirmando para Jesus que ela havia o tocado. Então quando Jesus olha para ela, ele diz o seguinte: filha, a tua fé te salvou. Vá e seja curada do mal. O fluxo de sangue, ele não é uma doença comum, ele não é uma doença normal. Se nós observarmos as palavras finais de Jesus, que ele diz, filha, a tua fé te salvou. A nossa fé, irmãos, ela é um combustível capaz de curar qualquer enfermidade, capaz de realizar qualquer ato, qualquer dificuldade que nós estejamos passando, a nossa fé ela basta, ela é o suficiente. Foi assim na vida de todos os heróis da fé. Todas aquelas pessoas que passaram por luta, por dificuldade, por tribulação, sempre que Jesus passava em algum local, ele mudava o ambiente, ele mudava a vida das pessoas. E ele mudou a sua família, ele mudou o seu ambiente, porque você teve um encontro com ele, porque você tocou nas vestes de Jesus. Agora você imagine a seguinte situação. Aquela mulher, ela não sofria 1 ano, ela não sofria 2 anos, ela sofria há 12 anos. Imagine você 12 anos da sua vida com uma enfermidade que médico nenhum cura. Câncer, por exemplo, talvez ninguém nem consiga passar tanto tempo com câncer. AIDS, são doenças que até hoje não encontraram cura. Naquela época, as doenças mais horrorosas era a lepra e o fluxo de sangue. E as pessoas que tinham aquela doença, elas eram excluídas da sociedade. E aquela mulher, ela sofria há 12 anos, há 12 longos anos. A passagem, ela não relata se ela era casada. Mas imagina aí se ela fosse casada. 12 anos sem que o marido a tocasse. 12 anos sem a sua vida sexual ativa. E como se não bastasse, ela se encontrava na situação de mendigo, sofrendo há 12 anos, porque a sociedade ela já tinha excluído aquela mulher. Ela já não tinha o reconhecimento, o respeito das pessoas, porque ela vivia naquela situação de abandono, de desespero total. É como se ela tivesse leprosa. Ninguém queria se aproximar dela. O curioso é que as pessoas que Jesus acredita é aquelas que o mundo desvaloriza.
Talvez um dia o mundo já tenha desacreditado de você, mas Jesus acreditou em ti. Talvez durante 12 anos você se encontrasse desempregado. Talvez durante 12 anos você corre atrás de uma bênção que não tenha chegado ainda. Talvez durante 12 anos você esteja dentro da igreja orando, jejuando, oferecendo a sua vida a Deus, fazendo várias orações e o seu milagre não chega. A bênção não acontece. Eu oro, eu jejum, eu oro a Deus, eu peço com fervor, mas nada acontece. É como se eu tivesse doente de um fluxo de sangue por 12 anos. Imagine vocês a situação daquela mulher que ela vivia naquele momento. Situação de abandono, de desespero, de não ser ninguém na sociedade, de não ter mais o seu espaço conquistado. É como se ela fosse comparada a um animal, a um cachorro de rua, onde ela chegava, mandavam ela sair. As pessoas não queriam mais nem lhe alimentar com um prato de comida, por exemplo. Imagine você na situação daquela mulher, há 12 anos, sem ter o amor dos seus filhos, sem ter o amor de esposa, marido, o amor da família, ou sem ser valorizado. Imagina aquela mulher se aproximando do templo, das sinagogas, querendo ouvir a palavra de Deus. Vocês acham que ela seria aceita no meio dos religiosos? Claro que não. Ela foi excluída da sociedade. A sociedade já não respeita mais ela. E é assim que se encontra a pessoa quando ela não conhece a Jesus por completo. Passa a acreditar em deuses feitos por mão de homem e nada acontece na vida. Nada muda, nada se transforma, continua na mesma. Vem Natal, vem Ano Novo, vem festa, de tudo quanto é jeito. E a vida continua a mesma. Não prospera. É como se fosse uma figueira infrutífera. Não dá mais fruto. Que tem que ser cortada e lançada ao mar. É como se eu visse Jesus caminhando sobre as águas e eu quisesse pisar nas águas e eu começasse a afundar. É como se eu estivesse dentro de um barco e os barcos começassem a balançar, as ondas me balançassem de um lado para o outro. E eu esqueci que Jesus estava dentro do barco. E eu esqueci que Jesus caminhava sobre as águas. Já não há mais esperança dentro de mim. Eu acabo que me entregando ao mundo, aos caprichos mundanos. Era assim que se encontrava aquela mulher que sofria daquele fluxo de sangue. Só que ela acreditava que se ela ao menos tocasse em suas vestes, ela seria curada. E a multidão apertava Jesus, porque Jesus ele já havia passado por várias cidades, até chegar ali, aonde aquela mulher se encontrava. E durante essas passagens, ele fez cego enxergar, ele fez paralítico andar, ele ressuscitou dos mortos, ele expulsou demônios e ela acreditava naquilo. Ela tinha esperança que se ela ao menos tocasse em suas vestes, ela seria curada. Imagina a cabeça daquela mulher. Imagina a confusão que estava dentro da cabeça dela. Porque uma pessoa, quando ela tem a vida sadia e ela descobre que tem câncer,
a cabeça dela, ela acaba que se transformando, porque a vida dela nunca mais vai ser a mesma se a fé dela continuar fraca. E aquela mulher, quando ela toca em Jesus, no mesmo instante, a virtude que saiu das vestes de Jesus curou o fluxo de sangue daquela mulher. E ela recupera a vida na sociedade. Ela reconhece que precisava de um toque nas vestes de Jesus. E quando ela consegue fazer isso, ela restaura a própria vida. E ela volta a recuperar o seu espaço. Talvez, se ela fosse casada, ela recuperou o marido. Recuperou a casa. Se ela tiver filho, ela recuperou o amor dos filhos. Ela já não é mais uma leprosa, ela já não sofre mais de um fluxo de sangue, porque ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Só que Jesus, ele queria saber quem tinha lhe tocado, e ela se acusa: mestre, eu que te toquei, porque há 12 anos eu sofria. E Jesus olha para ela e diz o seguinte: é como se ele tivesse um encontro com Maria Madalena quando os religiosos levassem ela para ser apredejada. Ele disse: filha, onde estão os teus acusadores? E ela diz: ninguém, Senhor. Então eu também não te condeno, a tua fé te salvou. E ele falou isso para aquela mulher que sofria do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Você se livrou do teu mal. Em nenhum momento a passagem dizia que ela estava doente. Em nenhum momento ele chamava aquilo de doença, ele chamava aquilo de mal. E o que se encontra dentro de nós hoje não são as enfermidades. O que se encontra dentro de nós hoje não é as doenças, é o próprio mal. E quando eu deixo esse mal me consumir, eu acabo que me transformando numa pessoa arrogante, numa pessoa incapaz de reconhecer que necessita de ajuda. E o mal, ele está presente na nossa vida o tempo todo. Se nós não tivermos o discernimento, a sabedoria e honrar a Deus por completo, não tiver fé acima de tudo, esse mal, ele vai acabar aqui nos consumindo. Talvez até mesmo por 12 anos, como fez com aquela mulher. Só que Jesus expulsou o mal da vida dela. E Ele quer expulsar o mal da sua vida. Só que para Jesus entrar na sua casa, para Jesus entrar na sua vida, você tem que permitir. Ele não vai chegar arrebentando tudo. Me aceita. Não é assim que Jesus faz. Ele te dá o livre-arbítrio. Você é refém das suas escolhas. Você é pai das suas escolhas. Jesus restaurou a vida daquela mulher, porque ela tocou nas vestes de Jesus. Talvez o que falta para Jesus te curar é você tocar nas vestes dele. Talvez o que falta para Jesus te salvar é você acreditar que ele morreu por você naquela cruz. E nós só vamos entender o que Jesus quer conosco quando nós abrimos o nosso coração de verdade. Aceitar que Ele quer entrar em nosso coração, que Ele quer morar dentro de nós. Mas por nós sofrer de um fluxo de sangue, nós acabamos que não aceitando esse Jesus por completo. O que eu preciso é tocar nas vestes de Jesus para ser curado. O que eu preciso é esse Jesus abrir a minha mente e curar os meus olhos, porque a minha cegueira está na minha própria visão. Quando eu olho para o mundo e passo a desejar tudo que meus olhos veem,
Eu estou enxergando com os olhos do rosto, enquanto Jesus me cobra o tempo todo que eu devo enxergar com o coração. Era disso que ele estava falando. Só que eu vivo preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o que eu vou beber amanhã. E Jesus ele disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deixe que o amanhã se encarregue de si mesmo. Vocês não observam as árvores no campo? Elas nem plantam e nem semeiam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Só que eu preciso entender isso, e eu não entendo. Eu tenho que ler mais Bíblia. Eu tenho que passar a examinar todos os evangélicos. Se engana as pessoas que pensam que todo crente tem uma vida de sucesso, que todo crente tem uma vida abençoada, uma vida de prosperidade. Se nós formos comparar os evangélicos, os crentes ou qualquer outra religião, o ser humano no geral de hoje, com os heróis da fé, como está escrito lá no capítulo 11 de Hebreus, que foram pessoas valentes, destemidas, que venceram, que alcançaram a sua salvação, que alcançaram a sua plenitude. Eu acabo esquecendo que essas pessoas, elas tiveram várias provas, elas tiveram várias lutas, elas foram excluídas da sociedade. Os discípulos de Jesus, eles tinham o melhor mestre, Jesus, a melhor igreja, Jesus, o melhor irmão, Jesus, o que deu a vida por eles, Jesus. E sabe o que foi que eles fizeram por conta da religiosidade deles? Quando Jesus foi entregue na mão de seus inimigos, primeiro ele repreendeu Pedro, que Pedro, ele disse: Senhor, para onde tu for eu vou. O que acontecer contigo vai acontecer comigo. E Jesus disse: Pedro, hoje antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E assim aconteceu. Quando Jesus foi entregue a seus inimigos, sabe o que os discípulos fizeram? Correram, se esconderam. E Jesus ficou ali sozinho, abandonado pelos seus discípulos. E quando ele passava por toda aquela provação, Pedro foi lá, escondido, só que ele foi reconhecido pela mulher. E ele negou Jesus. Esse Jesus aí eu nem conheço. Não, mas você estava com ele. Não, a senhora está me confundindo com outra pessoa. Eu não conheço esse Jesus. E o galo canta 3 vezes. E Jesus, no auge do seu sofrimento, levando sobre si os meus, os seus, os nossos pecados, de maneira alguma ele desistiu. E ele tinha o poder para aquilo. Se Jesus quisesse, bastava uma só palavra e Deus ordenava aos anjos para lhe resgatar. Só que não foi isso que ele escolheu. Só que não foi isso que Jesus fez. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Porque hoje, Em nenhum momento ele pensou em desistir. Em nenhum momento ele pensou em largar tudo aquilo. Porque ele nos ama. E ele cobra isso de nós. Essa fidelidade, esse amor. Mas, irmão, como é que eu vou ter um encontro com Jesus se ele não voltou ainda? Amando o próximo como a ti mesmo, respeitando o próximo como a si mesmo,
ajudando as pessoas que necessitam de ajuda, mesmo que seja apenas de uma palavra amiga. As pessoas que têm um pensamento de suicídio, elas não se abrem para ninguém. Mas se eu levar uma palavra de conforto, se eu falar desse Jesus que me salvou, que me libertou do pecado, que quer salvar aquela pessoa, que quer libertar essa pessoa do pecado, ela vai acabar aqui mudando o seu pensamento. E é isso que Jesus cobra de mim. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Vai lá, vende tudo que tem e me segue. Só que nós, por sermos egoístas, nós não queremos abrir mão de nada. Ah, mas eu trabalhei a vida toda para construir tudo isso aqui. E agora eu vou ter que largar tudo e seguir esse Jesus? Só que eu acabo esquecendo que quando Jesus ele afirma para mim, vai lá, vende tudo que tem e me segue. O que Jesus quer comigo de verdade é o seguinte: aquele que não deixar casa, aquele que não deixar família, por amor a mim, não é digno de mim. Irmãos, aqui nós viemos para sofrer mesmo, nós viemos para passar por luta, por tribulação, por angústia, nós viemos para passar por cima de espinho, caminhar em terrenos pedregulhos, para alcançar essa salvação, porque é lá na glória que está a nossa salvação, é lá que importa, é lá que nós vamos encontrar com o Pai, com esse Jesus que nos amou, que deu a vida por nós. Nós temos que deixar para trás tudo que o mundo nos oferece. Jesus não pede para que nós deixemos a nossa família de lado para servir a Ele. Não! Ele nos dá a oportunidade de salvar a nós e a nossa família. Ele quer toda a nossa família servindo a Deus por completo, sendo abençoado nos pés do Senhor. Mas isso só vai acontecer se eu me corrigir. Isso só vai acontecer se eu passar a valorizar a vida da forma que Ele me pediu. Se eu ajudar o meu próximo, se eu amar a minha família como a mim mesmo. Para de viver julgando as pessoas pela aparência dela. Para de viver julgando o livro pela capa sem ler o conteúdo que há dentro. Mateus 7, 1, 2 diz que nós não devemos julgar, porque da forma que nós julgar, nós seremos julgados. Da forma que nós condenar, nós seremos condenados. Jesus me ensinou isso. E eu tenho que aprender, eu tenho que colocar em prática. Amai o próximo como a ti mesmo. Significa ajudar as pessoas que necessitam da minha ajuda. Significa olhar para essas pessoas e ver a necessidade que há dentro delas. De uma palavra amiga, de conforto, de carinho, de amizade, de compreensão, de tudo. Acreditar que esse Jesus salva, acreditar que esse Jesus liberta. E Ele cobra isso de mim, Ele cobra isso de você. Que nós sejamos mais humanos. Que nós sejamos pessoas livres do pecado, livres do mal. Porque é tão difícil eu entender isso. Porque é tão difícil acreditar que esse Jesus deu a vida por mim, deu a vida por você e morreu naquela cruz, levou sobre si os meus, seus, nossos pecados. Por que eu não entendo isso? Porque eu valorizo mais o mundo do que a Deus. Porque eu sou uma pessoa egoísta.
incapaz de reconhecer que eu estou doente de um fluxo de sangue há 12 anos. Mas Jesus, Ele quer que eu toque em suas vestes para que Ele seja o meu curandeiro, para que eu seja curado por Ele. E Ele cobra isso de mim. E Ele cobra isso de você. Todos nós temos um papel na sociedade, todos nós temos um papel diante da presença de Jesus na nossa vida. Bota esse Jesus para fora, mostra esse Jesus que é dentro de você. E as pessoas que lhe conhecem, elas vão passar a acreditar que esse Jesus liberta. Elas vão passar a querer esse Jesus na vida delas. Coloca Jesus na vida da tua família, coloca Jesus na vida do teu filho, coloca Jesus na vida da tua esposa, do teu esposo, coloca Jesus no teu trabalho, para onde quer que tu for, fale desse Jesus, porque Ele te libertou, porque Ele te salvou. Ele sofreu todas as tentações no pecado, Ele sofreu todas as tentações no deserto, para te livrar, para te dar vida eterna. Valoriza isso. Pregue essa palavra com convicção, pregue essa palavra com louvor. E para de estar discutindo religião. Para de estar citando versículos da Bíblia para condenar os outros. Para de estar acreditando em doutrina da prosperidade. Vive o que diz o teu coração. Nós temos que ter paciência de esperar o tempo certo do agir de Deus. Nós temos que ter paciência de esperar a vinda do nosso Salvador, a vinda desse Jesus, a volta de Jesus. Talvez nós sejamos a geração mais próxima de Cristo, porque o diabo ele está lá fora, destruindo tudo que há lá fora. E o maior poder que ele tem sobre o mundo são as drogas. As drogas, ela de certa forma está consumindo a juventude de hoje. As drogas, ela de certa forma, ela está engolindo as grandes cidades. E a luta pela sobrevivência, a luta por dinheiro, cada dia se torna maior. Mas eu conheço Jesus, você conhece Jesus, fala desse Jesus para as pessoas que não o conhecem. Mostra para ela que quem te salvou é maior do que quem está lá fora. Isso Ele cobra de mim, isso Ele cobra de você o tempo todo. E nós só precisamos entender que o que nós necessitamos é de uma visita desse Jesus. E Ele deu essa missão aos seus discípulos: e de pregar o evangelho a toda criatura em todas as partes do mundo. Ele nos ensinou no capítulo 6 de Mateus a hora certa, a maneira correta de nós orarmos. Quando oreis, não useis de repetições, porque os gentios, quando eles olham nas sinagogas, eles batem em seu próprio corpo para ser reconhecido pelas pessoas. A forma correta de tu orar: entra no teu quarto, entra no teu aposento, num lugar reservado, seja no teu trabalho, seja em qualquer lugar do mundo. Mas se humilha na minha presença, me busca que você vai me encontrar. Se prostra de joelho diante a esse Deus maravilhoso, porque Ele quer te libertar, porque Ele quer te dar salvação. E você só vai encontrar isso se você se humilhar de verdade. Irmão, ora com fé, ora com fervor, que as coisas acontecem. Ora com a autoridade que há no nome de Jesus, e todas as barreiras elas serão quebradas. Todas as dificuldades que insistem em permanecer na sua vida, elas irão ser afastadas de você. Porque esse Jesus é maravilhoso, esse nome é poderoso, esse nome tem poder de mover montanhas. Ele afasta toda a enfermidade que ronda o seu coração, Ele afasta toda a dificuldade que insiste em permanecer em você. Mas você tem que acreditar.
que Ele não desiste de você. Nunca. Irmãos, eu me chamo Juliano Fernandes. Faço parte da Igreja Comunidade Cristã Logos, aqui de Fortaleza, do bairro Siqueira. Criei um propósito de levar a palavra de Deus a esse Brasil afora. E durante 16 anos eu queria ser ministrador da palavra de Deus. Só que eu fazia de forma errada. Eu acreditava no que o homem falava e o homem acabou que não acreditando em mim. Eu tive a oportunidade negada por 3 vezes. 3 pastores não acreditaram que eu um dia pudesse ministrar a palavra de Deus. Só que Jesus disse: filho, continua firme na minha presença, que eu vou te levar para um lugar que o homem não conhece. Eu vou te levar a lugares que o homem não conhece. Foi aí que eu encontrei, aqui em Fortaleza, o Ministério Logos, que me ensinou a verdadeira doutrina, que me ensinou o que Jesus queria comigo. Jesus estava mais preocupado com o que eu sou por dentro e não com o que eu sou por fora. E esse ministério, através de seus pastores, me resgatou do mundo, porque eu estava desviado há 8 anos. E em 2015 eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Através do pastor Everardo, através do pastor Jedson Batista, que foram usados por Deus para me resgatar. Só que eu primeiro, antes de voltar para Deus, eu tive que passar por provações, eu tive que passar por livramento de morte, eu tive que viver desempregado. E eu acreditava no que o homem falava, e o homem não me valorizava. Só que quando eu passei a acreditar em Jesus e caí várias vezes, Ele me restaurou por completo. E eu estou aqui sendo um vaso usado por Ele, falando abertamente para qualquer pessoa escutar. E todas as promessas que foram feitas em minha vida, elas estão se cumprindo em 2018. Dia 8 de abril, eu volto a ministrar a palavra na minha terra natal, em Capistrano, na Igreja Assembleia de Deus Ministério Montese, lá na cidade de Capistrano, no interior do Ceará. Os irmãos que forem de lá, tiver curiosidade de ver o irmão Juliano Fernandes ministrando a palavra pessoalmente, é só ir e você será muito bem-vindo. Mas é só agradecer a participação de cada um de vocês que tiveram a paciência de estar conosco essa noite. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos na presença do Senhor Jesus. E eu agradeço a todos vocês. E que Deus abençoe por completo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, a todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa, irmão, o que tenha acontecido com você, Deus Ele te restaura por completo e faz de você um vencedor. E vai chover bênçãos na sua vida. Vamos encerrar com esse lindo louvor. Ministério Apacentando, toque no altar. Faz chover. Bom dia e a paz do Senhor e até o próximo momento com Deus. Só lembrando que essa mesma ministração de hoje ela vai ser postada no canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal, Missionário Juliano Fernandes. Todas as ministrações aqui no Facebook elas vão para o canal no YouTube. Bom dia, irmão.